Olá, bom dia. Seja bem-vindo a esta edição do A Notícia de Frente. Aqui ao meu lado, eu tenho o prazer da companhia do Lúcio Sorge e do Antero Paes de Barros. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom, eu quero começar esta edição de terça-feira, hoje que é 2 de julho. Eu quero começar falando do Supremo Tribunal Federal. Uma frase aqui que saiu na Folha de São Paulo do Toffoli. Ele falou o seguinte: todos no STF têm couro suficiente para aguentar qualquer pressão, diz Toffoli. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, afirmou ontem que as críticas à corte diminuíram nas últimas manifestações. Ele se refere ao que aconteceu domingo e que os integrantes do tribunal têm couro suficiente para aguentar pressões. O ministro foi questionado sobre a possibilidade de a pressão popular contra a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva influencie nos votos dos ministros. E ele disse o seguinte, Dias Toffoli: quem vem para o STF, quem se torna ministro do STF, está absolutamente, todos aqui, têm couro suficiente para aguentar qualquer tipo de crítica e de pressão, respondeu Dias Toffoli. E ele se referindo também a essa pressão do julgamento em segunda instância. Ele falou o seguinte, que a princípio não, mas tem janelas, diz o Toffoli, sobre a prisão em segunda instância, que vai ser analisada no STF em 2019. É um desserviço do STF à nação. Indiscutivelmente é isso. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir a entrevista do ministro Gilmar Mendes na Globo News. Ela é muito esclarecedora. Foi uma entrevista de 1 hora só com o ministro Gilmar Mendes. Ela é muito esclarecedora e mostra algumas coisas muito claras que está ocorrendo hoje na luta entre os poderes. Há uma união e uma aliança entre Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Esse discurso entre eles é um discurso de defesa da democracia. Mas defesa da democracia aqui também tem um significado. Tem um significado de frouxidão no combate à corrupção. Por que eu digo isso? Defesa da democracia para consumo externo, né? Para consumo externo. Para consumo externo. Por que isso? Porque eles estão com muito receio do comportamento do presidente Jair Bolsonaro, que não é realmente um comportamento racional de alguém que é chefe da nação. Porque o presidente Jair Bolsonaro, qual que é a explicação dele de não ter conseguido fazer nada até agora? Ele fala assim, não, o Congresso, eu mandei a bola para o Congresso. A bola está lá. O Congresso é que não faz nada. Conversa fiada. O Congresso está fazendo muita coisa. Inclusive, na questão da reforma da Previdência, ele vai dever muito essa reforma, muito mais do Rodrigo Maia do que do próprio Paulo Guedes. Essa é uma reforma muito mais com a cara do Congresso do que com a cara do presidente. Aliás, é bom lembrar que o presidente disse que, se fosse por mim, nem mandava reforma para o Congresso. E ele deixa entender, ele governa por sinais. Ele faz questão de não ser o presidente de todos os brasileiros. Ele faz questão de ser o presidente da sua turma. Ele faz o discurso para a sua turma na rede social. E quando ele fala que o problema da não governabilidade dele é do Congresso ou do Supremo, ele fortalece esse discurso. Então nós temos que nos unir aqui para evitar gestos autoritários. Porque isso é autoritarismo. Quer dizer, ele não governa bem por causa do Congresso e do Supremo. São dois atrapalhos aí para a democracia. O poder judiciário e o poder legislativo. Tinha que ter um só poder. É evidente que não é isso. Mas é evidente que nós temos que... Você pega os cientistas políticos de fora, eles até falam isso. Mas falam de uma forma tão elegante que é para o povo não entender. Então, isso está em jogo. Essa coisa do segundo grau no Supremo Tribunal Federal
A soltura do Lula é um desserviço, porque o Lula já foi condenado em 3º grau. O discurso desses senhores era de que, olha, pelo menos que seja condenado no 3º grau. O Lula já foi condenado pelo STJ. O Lula já foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, em segunda instância pelo TRF4 e também pelo STJ. Mas eu não duvido que o Supremo tem coragem para libertar o Lula. E não duvido também que, por toda a entrevista que deu, o ministro Gilmar Mendes vai votar pela soltura do Lula. Como eu não duvido também que o Ricardo Lewandowski, que foi indicado para o Supremo por dona Marisa Letícia, vai votar pela soltura do Lula. O voto do Gilmar Mendes não é dúvida para ninguém. Não é dúvida para ninguém. Como ele tem se comportado, não é dúvida do Lewandowski também não é. E o Toffoli, que foi advogado do Zé Dirceu e do PT, também não é muita dúvida. Tanto é que tem uma matéria lá envolvendo essa questão aí de segunda instância, lá no Supremo Tribunal Federal, que quem vai dar o voto de Minerva lá é o decano Celso de Mello. Porque é o Celso de Mello. É o Celso de Mello. Ele é que vai dar a decisão final, até porque é o seguinte... é a soltura do Lula. Exatamente. A posição do Ricardo Lewandowski e do Gilmar Mendes é a mesma posição. Não é isso? É a mesma posição. E sobre essa questão de pautar ou não a segunda instância, o presidente do Supremo Tribunal Federal, José Dias Toffoli, deixou em aberto. Falou, olha, por enquanto... na pauta do segundo semestre aí do Poder Judiciário, não está pautada a segunda instância. Aí pode-se ter a impressão, bom, então não vota esse ano. Ele falou, olha, só que é o seguinte, tem umas janelas lá, entendeu? Tem umas janelas onde podem ser incluídas novas pautas, ou seja, deixando em aberto essa questão. Ele vai querer saber o seguinte, de que lado que está o vento, né? Acho que é mais ou menos por aí, né? Se sentir que... Pois é, e nesse sentido, a manifestação de domingo foi um vento contra o Supremo e contra essa libertação do Lula, né? Mas aí o Supremo, na verdade, em relação a isso. Então, nessa fala aí, o Toffoli deixa claro... Eles têm coragem, que domingo não teve nada a ver com o Supremo. Eu não tenho nada... Não, teve sim. Ele deixa ali na fala dele, tentando amenizar. Infelizmente teve. Eu não acho que o Supremo tem que ser motivo de manifestação, não. Eu acho que o Supremo precisava arrumar um rumo democrático. Antero e Lúcio, vocês falavam desse jogo do governo, de empurrar, o governo federal empurrar a culpa, né? O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso deu entrevista ao jornal Estado de Minas para falar dos 25 anos do Plano Real. E ele disse, durante essa entrevista, que o ministro Paulo Guedes não lida bem com o Congresso e parece não ter tanto poder quanto precisava para levar adiante a agenda econômica do governo. E ele disse o seguinte: vejo o ministro Paulo Guedes de vez em quando na TV. Ele crê, é uma coisa importante. Não vou discutir se está certo ou se está errado, mas ele acredita naquilo. Só que não tem jeito para lidar com o Congresso, afirmou o tucano. Nós não temos muita certeza ainda. A gente vê de vez em quando uns impulsos presidenciais que assustam. Demite, prende. Prende não, mas demitir e mudar muito. Dá a impressão de que o ministro da Economia não tem tanto poder quanto é necessário para levar adiante o país, disse Fernando Henrique Cardoso. Ele acrescentou que ele não queria dar nenhum conselho a Jair Bolsonaro, mas disse que ser presidente é dureza. O site PNB Online, nós publicamos um pronunciamento do Dr. Ulisses Guimarães na eleição de 1989. Parecia que ele estava mandando um recado a Bolsonaro. Claro que ele estava falando naquela conjuntura do Collor governar sem Congresso, que ia cair, como caiu, né? Mas ele fala, no Brasil não se governa sem o Congresso. O Congresso é muito forte. O que o presidente faz, o Congresso desfaz. Isso, doutor Ulisses. O presidente Fernando Henrique está repetindo a mesma coisa. E o presidente Fernando Henrique observou um detalhe que eu já havia percebido e comentado, inclusive, com meus filhos. Olha, o Paulo Guedes não se dá bem no debate democrático,
Porque ele zangou com o Congresso. Ele embirrou com o Rodrigo Maia. Por quê? Porque ele mandou um projeto inteiro para economizar 1 trilhão. O Rodrigo Maia mudou 3 coisinhas do projeto, que eu mudaria se estivesse lá. Aquela de deficiente físico não receber mais do que R$400 e poder receber pelo menos um salário mínimo na aposentadoria, eu também mudaria isso. A questão da aposentadoria rural, eu também mudaria isso. O terceiro assunto eu não lembro, mas mudaram um outro tema lá da... Capitalização? O capitalização. Sistema de capitalização, né? Que foi a maior mudança, segundo o ministro Paulo Mudou Guedes, porque né? não entendeu. Entendeu? Ninguém entendeu e o Congresso não ia votar algo que não entende. E não é obrigado a votar, gente. E não é obrigado a votar. E aí ele reage duramente contra o Congresso. Dá entrevista contra o Congresso. Isso não é um comportamento adequado, não é um comportamento democrático. Ele tem que reagir democraticamente, tem que debater o tema. Tem que ir para dentro do Congresso e debater. Até porque o Brasil é um sistema bicameral. Você tem a votação na Câmara e ela pode ser corrigida no Senado. Se o argumento convencer no Senado, depois você volta a debater com a Câmara. Agora, se você já esculhamba o Congresso de cara, como foi o caso... Mas antes disso tudo aí, Antero, vai ter que resolver um outro problema, que é um problema que cria uma dificuldade muito grande. O Congresso, ele é o seguinte, ele está querendo também, isso daqui vai ser o tema do meu destaque, o Congresso quer também ouvir outro tipo de coisa, não é? Entendeu? O presidente Jair Bolsonaro, ele falou o seguinte, olha, não vou fazer aqui do Palácio do Planalto, não vou reeditar aqui o balcão de negócios. E aí, na questão da reforma da Previdência, tem uma coisinha aí que está pegando. Atende por emendas, as emendas parlamentares. E esse é seu destaque de hoje? Não, esse é meu destaque. Já estou aqui antecipando ele e fazendo aí um contraponto em relação às colocações que o Antero estava fazendo aí agora há pouco, né? Começou lá com 10 milhões, né? Agora está chegando em 20 milhões. Ou seja, trocando em miúdos aí, tem tudo, isso tudo que o Antero colocou é um fato, mas se o governo não ceder naquilo que os parlamentares querem, não falar a linguagem deles, vai ser difícil aprovar a reforma da Previdência. E o governo precisa de pelo menos 308 votos. E ele não tem ainda esses votos. Eu acho que aprova a reforma da Previdência. Porque o Congresso quer aprovar a reforma da Previdência do Congresso. Essa é criada pelo Samuel, o texto do Samuel Moreira, sim, né? Sim, e vai aprovar. Vai, Essa vai e é bom o texto. E o Paulo Guedes já disse que foi um aborto, né, da reforma da Previdência do governo federal. E é um bom texto. E melhora a vida do Brasil. E economiza 1 trilhão que o Paulo Guedes queria, mas não do jeito que ele queria. É esse bater continência que não dá. O Congresso não vai bater continência para o Paulo Guedes. Certo, então daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Lúcio, o seu destaque, Antero? O destaque é o seguinte, é possível o apoio do DEM a Emanuel Pinheiro? O MDB acha que sim. Emanuel Pinheiro acha que sim. O presidente do DEM acha que não. Mas uma ala importantíssima do DEM, segundo Emanuel Pinheiro, acha que sim. Vamos ver o que dá isso tudo. Certo, vamos falar agora de Casa dos Horrores. E a Câmara de Cuiabá não gosta de ser chamada assim, mas olha aqui essa notícia que eu trago. Sem prestação de contas, Câmara de Cuiabá cria verba de 7 mil para chefes de gabinetes. Funcionários dos vereadores não precisam comprovar gastos com recurso público. O presidente da Câmara de Cuiabá, Misael Galvão, publicou no Diário de Contas, ontem, segunda-feira, uma lei que estabelece valor de 7 mil em verba indenizatória para os chefes de gabinete da Casa de Leis. Conforme a lei, o gasto não precisa ser comprovado por meio de nota fiscal. Cada vereador já recebe R$ 18.900 de verba indenizatória mensal. Só que aí mais esse extra agora para o gabinete
para o chefe de gabinete de 7 mil sem precisar de comprovação. Ele falou o seguinte: a prestação de contas é a declaração do cumprimento de metas da Sião por meio de relatório de atividades encaminhado com a anuência do vereador à Secretaria de Orçamento e Finanças, dispensada a apresentação de comprovantes de despesa, disse ele na publicação. Essa verba indenizatória aí é dos chefes de gabinete. Isso, é 7 mil reais. Que vai de 4 mil, que sai de 4.200 para 7. E vai para 7 mil reais. Aí tem a outra discussão lá sobre a verba indenizatória dos vereadores. E a briga vai continuar na Justiça, como já adiantou o presidente da Câmara, Misael Galvão. E a briga vai continuar porque, recentemente, o ministro Edson Fachin, do STF, determinou que seja mantida a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que fixa a AVI dos vereadores de Cuiabá em 60% do valor dos salários dos vereadores. Cada vereador aí ganha 15 mil reais. Com essa decisão, o valor cairia para 9 mil reais. Entretanto, aí aquilo que eu falei na reportagem aqui do Media News, a Câmara já informou que irá recorrer. Atualmente me parece o seguinte, que eles recebem aí, pagam, recebem R$ 18.900. E por essa decisão do STF, essa verba indenizatória teria que cair para R$ 9 mil reais, que corresponde a 60% dos salários dos vereadores, que é de 15 mil reais. E outro dia a gente comentava aqui, Antero, você não estava, de que aí vai a verba indenizatória para 25 mil reais, certo? É o que a Câmara está querendo. Sim. Vezes 25 parlamentares. Não, mas se tem uma decisão do STF, não vai, né? Não, mas eles vão brigar por isso. Estou dizendo o seguinte. Eles vão recorrer, né? Vão recorrer, não é? Por enquanto, eles continuam com os quase 19 mil reais, com os 18.900. Não. Pela decisão do STF, não. Já desce, já cai para 9 mil. Pela decisão do STF, deveria cair para 9 mil reais. Pela decisão do ministro Edson Fachin. Sim, mas enquanto recorrer, né? Concordarem, né? Porque eles podem continuar pagando 19 mil até o julgamento do mérito final, né? Quer dizer, essa decisão, então, do ministro Edson Fachin... E correndo o risco... Essa decisão do ministro Edson Fachin não tem efeito, então? A decisão dele? Não, tem efeitos. Tem efeitos no sentido de que ele determinou que seja 9 mil, seja 60% do salário. Esse efeito existe. Mas eles vão recorrer disso para a turma lá do Supremo, né? E a turma vai julgar isso. Eu acho, vou entrar na contramão aqui, eu acho meio injusto isso. Quanto que recebe um deputado estadual? 65. Não, de salário. Ah, de salário? 25, é isso? 25, E quanto que recebe de verba indenizatória? 65. Por que não é 60% mas aí 25%? Mas aí o certo... E quem julgou foi o mesmo Tribunal de Justiça. Quantos pesos e quantas medidas aí, Antero? Pois é, não sei. Não mas dá aí nem para calcular. Pois é, agora é a hora da população cobrar que o Tribunal de Justiça reveja a situação dos deputados, que diminua essa verba dos deputados. Não vai rever. Não vai rever, mas é a hora de cobrar, gente. A população está cada vez mais consciente, cobrando muito mais. Mas a população precisa cobrar também, para ser justa, porque esse é o lado mais fraco para ser atacado. Você já prestou atenção que as pessoas só atacam o parlamento? Por que não atacam os outros poderes? Quanto que é a verba indenizatória do Ministério Público? Quantas férias tem o Ministério Público? Por que não entrar também nesse debate? E assim, existe verba indenizatória para os senhores magistrados, juízes e desembargadores? Para os senhores membros do Tribunal de Contas? Se existem, há disparidade entre essas verbas e a verba paga pela Assembleia Legislativa? O presidente do Tribunal de Justiça disse aqui na notícia de frente que no Poder Judiciário não tem verba indenizatória.
Não. Ah, sim. Tá bom, mas isso é preciso ficar muito claro para que a gente possa fazer um combate ao gasto público que não é necessário. Eu, por exemplo, sempre tive a tese de que não se deveria estipular verba indenizatória. Eu acho que a verba indenizatória deveria ser o gasto do parlamentar. E o parlamentar prestava conta do que gastou no mês, e como ela é indenizatória, ele já gastou. Aí ele vai ser indenizado. E não antes, como é feito, E não antes, né? como é feito. Todo mês ele recebe para depois gastar. Ou não gastar. E o mesmo princípio, Ou guardar. E o mesmo né? princípio foi aplicado aqui aos chefes de gabinete lá da Câmara Municipal. Ninguém precisa prestar contas. Basta lá um relatório simples, né? Relatando lá o Acho que essas besteiras caem no Poder Judiciário, né? E aí alguém representa para o Poder Judiciário e o Poder Judiciário muito provavelmente vai ter essa força de chefe de gabinete. Porque agora, além de dar... E essa moda pegou. Porque se você olhar dentro do Poder Executivo de Mato Grosso, quem é que não tem verba indenizatória dentro do Poder Executivo? De funcionário público. As secretarias estão todas cheias de verbas indenizatórias. No secretariado do Emanuel Pinheiro, tem ou não tem verba indenizatória para secretário? Olha, tem um projeto... Todo mundo tem verba indenizatória. Tem um projeto... Quer dizer, e isso é um retrocesso inimaginável depois de Dani de Oliveira. Porque o Dani de Oliveira tinha acabado com tudo isso. Sim. Dani de Oliveira tinha estabelecido subsídio, era um valor só nesse subsídio. Coronel da Polícia Militar ganha, porque eles falavam na época, eles ganhavam 10, 12 mil e falavam que ganhava 4. Aí o Dante falou, beleza, vamos pôr o subsídio 10, 12 mil. Botou 10, 12 mil e cortou os outros penduricários. Aí Braulio Maggi veio depois e reviveu tudo isso. Antero, você falou aí sobre verba indenizatória do Poder Executivo. Eu tive uma informação que está na mesa do governador um projeto que deveria ser encaminhado à Assembleia, mas o governador Mauro Mendes tem resistido em encaminhar esse projeto à Assembleia, que estabelece uma verba indenizatória de R$18 mil para secretários de Estado e de R$12 mil para os secretários adjuntos. E aí a informação é que o governador, o projeto lá está criando um pouco de poeira, porque ele está resistindo em enviar esse projeto aí à Assembleia por uma razão simples, né? É inoportuno. Não, é inoportuno. Tem a questão aí da RGA, né? Do funcionalismo público, que está suspensa. Nesse momento não. Que está suspensa, então o governo disse que não tem como pagar, então ficaria difícil de explicar e enviar um projeto como esse. Por mais que é preciso reconhecer que o secretário de Estado ganha mal. Sim, ganha mal. E o adjunto ganha mal também. Ganha mal. Né? Ganha mal. Um adjunto no Estado ganha R$9 mil, gente. Sem os descontos. Você desconta 27,5% E um secretário ganha o quê? 12 de renda, mil? Um secretário ganha menos que 7 mil ganha o quê? líquido. 12? 12 a 15. Um secretário de Mas 12 a com 15 mil. desconto também do imposto, né? Sem o desconto. Pois é. E o secretário aí, também com sem o desconto desconto. vai... Entendeu? Então é assim, a gente sabe que o secretário está recebendo mal. Pela responsabilidade pela que responsabilidade e o adjunto também está recebendo mal. Não é que 9 mil não é um bom salário de adjunto. 9 mil é um bom salário, se você comparar com o mercado que está aqui fora. Mas assim, você deixar as suas atividades de fora para ir trabalhar para o setor público, para receber menos de 7 mil reais, olha que é difícil, hein? É difícil alguém aceitar essa missão toda e com todas as responsabilidades, ter que prestar conta ao Ministério Público, à Assembleia, ao Tribunal de Contas, assinar documentos e com uma responsabilidade enorme, enfim. Enfim, apesar do projeto ter os seus méritos, o governador Mauro Mendes está absolutamente certo. Coloca o pé na porta e não deixa fazer isso. Só faça isso quando conseguir fazer para o pequenininho. Quando restabelecer a RGA, quando restabelecer a lei de carreira para o professor. Até porque ele já vai ter problemas demais com esse projeto aí dos incentivos fiscais que foi enviado lá para a Assembleia Legislativa.
Tem muita gente reclamando, a chiadeira já começou, dos próprios deputados, inclusive, não é? Muitos deputados aí questionando que foi embutida lá uma mini reforma tributária dentro desse projeto aí que visa reinstituir ou revisar o projeto a questão dos incentivos e da renúncia fiscal aqui em Mato Grosso. Olha, e eu quero falar de uma outra polêmica, que é a polêmica do anzol. O projeto proíbe pesca amadora por 5 anos nos rios de Mato Grosso. Após o período estipulado, o governo deve definir uma cota para a pesca amadora. O governo de Mato Grosso quer proibir, a partir de janeiro de 2020, o transporte, armazenamento e comercialização de peixes oriundos do rio do estado, capturados através de pesca amadora por 5 anos. Um projeto que trata do tema foi encaminhado à Assembleia Legislativa e tramita na Casa de Leis desde a última terça-feira. De acordo com o próprio governo, a proposta ainda deve ser discutida e votada pelos parlamentares antes de ser sancionada. Projeto que vem causando polêmica entre os pescadores, né, os amadores aqui do estado de Mato Grosso. A gente sabe que tem muitos grupos organizados, na verdade eles são muito organizados e recebem aí alguns eventos, gente do mundo afora. Como pescador amador e apaixonado por pesca amadora, Você. Parabéns, Paulo Mendes. Parabéns à Assembleia, né? Assembleia. O projeto é da Assembleia. Então, parabéns à Assembleia. Tomara que esse projeto seja aprovado. Olha aqui, o cidadão vem pescar pelo esporte de pegar um dourado, de pegar uma cachorra, de pegar um pacu, de pegar um pintado. Pesca e solta. Fica apenas com o peixe que você vai comer ali na beira do rio. Fora isso, solte. Solte. Nada mais justo para repovoar o rio. Nós vamos ganhar muito mais dinheiro com o turismo. Nós vamos valorizar, inclusive, os pescadores profissionais, embora o projeto acertadamente mantenha a cota dos pescadores profissionais. E ele fala que os donos de hotéis e pousadas da região do Pantanal são a favor do projeto. Mas precisa ser mesmo. Precisa ser mesmo. A gente ganharia muito dinheiro com o turismo. O cidadão vem lá do Japão aqui para fazer ecoturismo. E aí chega aqui, não pega peixe, ele vai verificar o quê? Né? Então, eu acredito realmente de que está absolutamente correta essa proposta na Assembleia. Sei que vou apanhar aí, porque tem muitos caras que são contra, né? Mas acho a proposta muito meritória. Diria até o seguinte, que inclusive com relação aos profissionais, nós, por exemplo, temos uma moratória do dourado. Faz muito tempo que é proibido tirar o dourado do rio Cuiabá. E o dourado repovoou de uma forma espetacular o rio. Hoje você vai em qualquer pescaria, você pega dourado. Então, assim, podia fazer isso seletivamente. Ficar 2 anos, não pode pegar o pacu. E já que a gente 2 anos, não pode pegar a peraputanga. E aí vai fazendo rodízio e preservando o Pantanal. Que são preservando a nossa fauna peixes típicos daqui, né? E ainda falando de meio ambiente, eu quero chamar a atenção aqui para uma matéria que é mais uma parte de um estudo, inclusive, Lúcio, foi comentário seu, parte desse estudo. Você falou da questão da água e saiu mais uma parte do estudo do professor Vanderlei Pignatti, da Universidade Federal de Mato Grosso, que ele aponta que Mato Grosso é campeão em câncer infanto-juvenil e má formação fetal. Isso por conta dos agrotóxicos. Foi um alerta que ele fez... Mas não por causa da água. Não, por conta dos agrotóxicos. Ele fez um grande estudo e dividiu aí em diversas partes. O Lúcio fez um belo comentário no Jornal do Meio-Dia sobre a presença do agrotóxico na água. Agora ele soltou mais um trecho da pesquisa dele e ele aponta que, na verdade, a utilização dos agrotóxicos nas lavouras de Mato Grosso, o pesquisador alerta para os altos índices de câncer infanto-juvenil e má formação fetal em gestantes
que residem próximo às áreas onde os produtos são pulverizados. Um seminário deve ser realizado nos próximos dias para continuar este debate junto com a população, que, segundo o professor, a população tem que ter conhecimento de toda essa atual situação que o Estado enfrenta com o uso de agrotóxicos. E esse estudo aí da Universidade Federal de Mato Grosso, na reportagem aí, fala que o problema afeta as pessoas, as famílias que moram próximas dessas áreas aí onde a agricultura é pulverizada. Mas esse estudo já mostrou também de que nas áreas próximas, onde se concentra aí a pulverização da agricultura, tem sim contaminação da água. Foi o que apontou um estudo da Universidade Federal de Mato Grosso, onde participou o professor Vanderlei Pignatti e também um outro professor. Se eu não estiver equivocado, o nome desse outro professor é Jackson Nóbrega, alguma coisa nessa linha aí. Mas o professor ainda fala disso, que é encontrado agrotóxico na água, nos alimentos, no solo, no ar, na chuva, na flora, na fauna e em outros seres vivos ali da região, e que foi detectado o agrotóxico no leite materno. Sim, essa é uma pesquisa antiga. O Pignatti é muito estudioso desse assunto e o município que mais eles pesquisam é Lucas do Rio Verde, né? Isso tem afetado as mães e tem afetado os bebês, porque está indo para o leite materno, está afetando os bebês. E por aí, daí a má formação dos fetos. Então, é realmente um caso a se considerar e a levar a sério. Levem a sério a academia. Tem que ser discutido, não achem que a academia só faz anarquia. Mas não estão levando. Não estão levando. Não estão levando. Por exemplo... Não, acabaram de autorizar agora agrotóxicos que são proibidos lá fora para... Mas não foi um nem dois, não. Foram vários agrotóxicos. Aliás, é o seguinte, agrotóxicos que lá fora são proibidos. São proibidos. E nós estamos liberando a utilização deles aqui no país. Olha, vamos falar da greve da educação? Vamos aqui a greve da educação. Ontem teve reunião à tarde para decidir o futuro aí da greve da educação. E os professores decidiram manter a greve. Colocaram o seguinte: a solução está na mão do governo de Mato Grosso. Os profissionais da educação de Mato Grosso decidiram manter a greve, que já dura um mês no estado. A decisão foi tomada em Assembleia Geral na tarde de ontem, na Escola Estadual Presidente Médici, em Cuiabá. Os servidores cobraram o cumprimento da lei da dobra do poder de compra, aprovada em 2013, na gestão do ex-governador Silval Barbosa, e também a RGA. Além disso, o movimento grevista ainda exige o retorno dos salários que foram descontados durante a paralisação. Lembrando que na última sexta-feira o governador, através de um documento, disse que ia revogar, né? Ia devolver o dinheiro e revogar. Se voltasse, isso. Então, foi mantida a greve continua e o Sintep já disse que não tem, então, como não negociar esses dois pontos. O poder da dobra, né, da compra, e a RGA são pontos inegociáveis. Então, eles vão ficar de greve até o final do governo. Até o final do governo eu não digo, mas até daqui a um ano. Temos matéria? Temos a matéria, então vamos lá. As aulas estão paralisadas depois que os servidores da educação decidiram cruzar os braços como forma de protesto. O governo não apresenta nenhuma proposta, de maneira que nós estamos na estaca zero, né? Então, a expectativa da categoria é que o governo se posicionasse quanto ao cumprimento da Lei 510, que nesse momento é um dos pontos que tem criado esse tensionamento em relação à greve, bem como em relação ao corte de ponto. Enquanto os servidores defendem o pagamento do RGA, reajuste geral anual, o governo afirma que não tem condições de arcar com isso, por conta do que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal. Os gastos com pessoal teriam atingido já a casa dos 57%. O governo ainda trata da questão do corte de ponto dos funcionários que estão em greve. O entendimento é que é absurdo, abusivo e o terrorismo por parte do governo aqui do estado, quando tratou da questão do corte e efetuou de maneira intransigente e abusiva a todos os servidores. Então, a matéria da SEMA-Mauad, a decisão é de dar continuidade à greve na educação.
como ficou bem claro ali na fala do professor Valdeir, que é o presidente do Sintep, não tem como negociar nesses pontos. Na avaliação de vocês, qual deve ser a medida do governo do Estado? Eu acho que o Estado democrático tem que ter mecanismo de defesa. E qual seria esse mecanismo? O Estado não pode deixar 40% das crianças, 38% das crianças sem escola, que é o que eles conseguiram paralisar. 62% está funcionando. Eu acho que é substituir. Eu acho que o Estado democrático tem que ter mecanismo de defesa. Não pode ficar contra a sociedade, ué. Mas aí o governo teria condições financeiras de substituir todos esses professores? De contratar professores para os lugares daqueles que não estão trabalhando, é o mesmo custo. Quer dizer, não altera absolutamente nada. Sinceramente, eu acho que os problemas da democracia se resolvem com mais democracia. Mas se não atender essa pauta, nós não voltamos, então eles vão ficar até quando sem dar aula? Prejudicando a sociedade. Aqui na matéria é por tempo indeterminado. Por tempo indeterminado, ótimo. E o Estado democrático tem que defender a sociedade. Obrigação do senhor Mauro Mendes, quando se elegeu governador, ele fez o juramento lá pela Constituição, que ia defender o Estado de Mato Grosso. Eu não vou tirar a justeza da reivindicação dos professores. É justo que se pague a RGA? É justo que se pague a dobra do salário para os servidores da educação? Neste momento o Estado pode fazer isso? Não. Então não tem solução. E problema sem solução está resolvido, gente. Problema sem solução está resolvido. Falta o governo ter mecanismos de defesa. Não é possível que o Estado democrático de direito não tenha mecanismo de defesa. Não é possível. E tem uma outra informação aqui que também diz respeito à greve. O Tribunal de Justiça proibiu o governo de bloquear os 30% da receita do Sintep, que esse bloqueio aí o governo solicitou, que era para garantir o pagamento do transporte escolar quando as aulas fossem retomadas. E aí a ação trata dessa pretensão do Executivo, como eu já falei, e atendeu a argumentação da assessoria jurídica do sindicato, que apontou a incompetência no juízo da primeira instância para julgar e processar a ação indenizatória. A desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, do Tribunal de Justiça, cassou a decisão e reconheceu também o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois a manutenção da eficácia da decisão recorrida poderá acarretar prejuízos tanto ao agravante como para o Poder Judiciário, pela decisão ser inócua, não ter validade, pois em caso de recorrer a uma ação nula, poderá impugnar a decisão. Essa é a decisão aqui da desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, do Tribunal de Justiça. Isso aí se trata do bloqueio da questão do transporte. Ou seja, né, então a greve está trazendo prejuízo para a educação, para o orçamento da própria educação. Por quê? Porque o transporte, só como exemplo, no município de Barão de Melgaço, o transporte, o mesmo ônibus que leva o aluno estadual, leva o aluno municipal para as escolas em Barão de Melgaço, no interior de Barão de Melgaço. E aí, neste momento, o município não está em greve e o Estado está em greve, o transporte continua tendo que funcionar. E depois, o Estado está ajudando o município a pagar aqui. Aí o Estado vai ter que pagar de novo o transporte para a época que voltarem as escolas a funcionar. Por isso que o Estado pediu bloqueio. Por isso que o Estado pediu bloqueio. Não foi atendido, tudo bem. A decisão de justiça, resta saber se cabe recurso, muito provavelmente deve caber, agora, deve ser liminar da desembargadora, né? Agora, Antero, você falou de um dano, né, desta greve, na verdade é incalculável, todos os danos que a greve pode trazer, principalmente para a vida do aluno, em especial. Pobres, eu falo disso porque eu já conversei com pais e com alunos que não sabem se vão voltar a estudar, porque nesse mês
arrumar emprego, se a greve arrumar outra atividade. Se a greve terminasse hoje ou amanhã, teria que haver aí reposição de 1 mês de aulas, não é isso? Sim. Isso, 1 mês. Que vai causar um transtorno considerável. Eu acho que eles só podem receber o salário quando eles repuserem as aulas. Na decisão do Supremo é isso. Eu entro em greve, eu tenho que arcar com a consequência de entrar em greve. Por que o patrão vai ter que pagar o dia que eu não trabalhei? Isso aí, na iniciativa privada, se ele quiser pagar, paga, é problema dele. Na iniciativa pública, no setor público, se ele quiser pagar, entra na questão da improbidade. O Estado pode pagar se o cara trabalhar? Pode. Aí vale para quem está em greve, então tem que valer para todo mundo. Mesmo no dia que eu não for trabalhar, não pode descontar de mim. Então, são situações que estão criadas, e eu volto a dizer, o Estado democrático tem que ter mecanismos de defesa. Quer dizer que se os professores não quiserem, essa greve não vai acabar. Ela não vai acabar. Eu achava até que ela tinha pouco fôlego. Já teve fôlego demais. Já teve fôlego demais. E o Estado agora precisa verificar quais são os mecanismos de defesa que o Estado democrático tem. Aí tem que estudar, eu não sei quais são, mas tem que estudar. Vamos então para o nosso primeiro intervalo, fazer aquela pausa. Na volta hoje ainda tem emendas, reforma da Previdência, tem também eleições 2020. Não saia daí, fica aqui com a gente na TV Vila Real. Voltamos com a segunda parte do programa A Notícia de Frente. Vamos saber com Lúcio Sorge quem são os nossos parceiros, cúmplices do A Notícia de Frente. Vamos lá, Nayara. O Luiz Cláudio, Carlos Alberto do Jardim Aclimação, o Francisco de Carvalho Presa de Juína, Amorim, o Carlos do Renascer, Silva do bairro Alvorada, o Antônio Carlos Santana de Peixoto de Azevedo, Getúlio Holmes, o Ivonildo do Carumbé, Tiago, Jair, Sérgio do Alvorada, Sandra do Pedro 90, Fátima do Costa Verde, Antônio Neto, João Rosa do bairro Dom Aquino, o Joilson, o Paulo Henrique do bairro do Porto e a Vitória de Várzea Grande. Certo, vamos com a Antero, então temos mensagens, Antero? Aqui. Bom dia, Antero. O governo de Mauro Mendes até agora não cumpriu com a construção do novo Hospital Universitário Júlio Miller. Mesmo com a visita do ministro da Saúde em Cuiabá, ele está com 77 milhões de reais na conta do Estado e até agora nada. Realmente esse é um dos compromissos do Mauro Mendes. Bom dia. O senador Fagundes, ele está se referindo a alguma entrevista? Foi a entrevista de ontem. Foi ao ar ontem. Tá. O senador Fagundes saiu pior do que quando entrou. Não falou nada com nada, ficou só fazendo suposições. A impressão que deixou é que ele não sabe nada. Está apenas com medo de alguma coisa. E a pergunta é, quantos processos ele está respondendo na Justiça? Não sei, vocês participaram ontem, eu não participei. Foi com o Lorenberg ontem, né? Sim. Aí tem aqui. VLT é só para os políticos roubarem mais. Os políticos não têm capacidade de trazer o VLT, pois eles só se preocupam em roubar descaradamente e mentir. Mas não fica claro qual que é a posição, né? Senador, quem não está trabalhando merece receber seu salário? Os professores não estão dando aula há meses, né? Isso é se referindo também à entrevista com o senador Wellington Fagundes, que falou da greve, porque o Lúcio perguntou o seguinte, ele que foi candidato, Antero, foi adversário de Mauro Mendes, ele agora enfrentando uma greve, qual seria, na verdade, o que ele faria diante dessa greve da educação?
Aí ele respondeu, disse que não deixaria dar continuidade, não foi isso, Lúcio? Ele não Ele deixaria disse que o chegar onde estilo- chegou. Ele daria aumento, né? Ele disse que o estilo dele é diferente. Ele disse que respeita o estilo do governador Mauro Mendes, mas diz que o estilo dele é diferente. Ele disse que o seguinte: antes de anunciar uma decisão, uma posição, como o governador Mauro Mendes fez, ele buscaria primeiro o diálogo para depois tomar a decisão. Mas aí ele falou que é uma questão de estilo, né? Não chegou assim a criticar, a bater duro no governador. Por isso que eu sou a favor que naquilo que ele puder vai ajudar o governo. E na questão do VLT, que o telespectador aí fez uma observação, o senador Hélito Fagundes, ele fez um alerta aí, né? Diz que é preciso resolver logo essa questão do VLT. Ele defende o VLT e que, se não for resolvido rápido isso daí, o VLT voltará a ser uma bandeira de campanha eleitoral na eleição municipal do ano que vem. O Emanuel Pinheiro já deixou claro isso, né? Que ele defende o VLT, que não aceita que o Mauro Mendes tome nenhuma decisão sem falar com ele. E aí, Mauro Mendes, condição de prefeito de Cuiabá. E aí, Mauro Mendes deu uma resposta também, né? Deu uma resposta ontem. Eu vi num site, falou, olha, eu também quero o VLT, só que eu A não gente tenho... falou disso. Só que eu não tenho... Não, mas ele foi um pouquinho mais longe. Eu não tenho R$1 bilhão, eu também quero o VLT. Só que é o seguinte, quem hoje está... o VLT, ele diz assim, olha, quem fala hoje que o VLT é um transporte moderno, eficiente, ágil, está chovendo no molhado, né? Isso aí todo mundo sabe. Aí ele falou o seguinte, olha, o interessante é que ali atrás, muitas pessoas, segundo o governador Mauro Mendes, que estão fazendo hoje estas observações, deviam ter fiscalizado e ter tomado cuidado para que o VLT não fosse roubado. O Emanuel foi o chefe dessa fiscalização, né? Ele comandou a fiscalização das obras da Copa, dentre elas o VLT. E esse é um calcanhar de Aquiles dele. Mas eu acho que o Mauro Mendes vai cometer um grande equívoco se ele não optar pelo VLT. E se ele não optar pelo VLT, o problema não é fazer opção. Eu acho que ele não devia fazer opção por nenhum dos dois lados. Ele devia promover um debate com a população. Que governo hermético é esse, cara? Que você tem que saber, através de pronunciamentos, o que o governo pensa. Por que não trazer todas as alternativas para debater com a sociedade? Mas a informação... É melhor errar com a população do que acertar sozinho. A informação que foi divulgada aí, Antero, é mais ou menos nessa linha, sabe? A informação que foi divulgada é que, talvez essa semana ainda, mas num prazo curto, breve, o governo vai apresentar as alternativas. A posição que o governador... Mas tem que apresentar as alternativas dando voz. Pois é, mas não é apresentar as alternativas assim. Eu concluí que o VLT... Não, eu penso o seguinte, se são alternativas, ele vai abrir um debate, não vai? Não vai abrir uma discussão? Não? Pelo que está desenhado aí, ele vai apresentar alternativas para assim. Então, diante dessas alternativas, o governo concluiu que está errado isso. Isso aí é bastante antidemocrático. Mas o Lúcio tinha feito, a leitura foi ontem, né, Lúcio, de que diante da fala do governador, o que teria sido entendido é que ele vai mostrar a real situação do VLT e vai buscar aí uma solução diante do que ele vai jogar na mesa. Agora, com quem, se com algum órgão de controle, com a sociedade, isso ficou... Tudo na vida é uma questão de referência, depende de como que você apresenta o assunto. Olha... Você pode apresentar o VLT como sendo o melhor dos mundos e pode apresentar o VLT como sendo o pior dos mundos. Depende de como que você quiser conduzir a discussão. E falando em VLT, o presidente em transporte público, o presidente da Comissão de Transporte e Urbanismo da Câmara Municipal, o vereador Mário Nadaf, do Partido Verde, participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Ele falou sobre a licitação do transporte coletivo, também falou de VLT e eleições 2020. Encontrar um meio termo para que a população ganhe também com essa nova licitação e não aconteça o que está acontecendo agora. Sim, temos de trabalhar também com a realidade.
Já houveram há pouco tempo certames licitatórios que não foi apresentado, posso citar o exemplo de Porto Alegre, de Novo Hamburgo, dado as rigorosas cláusulas estabelecidas no termo de referência, que é a origem da licitação, foram consideradas desertas, ou seja, não apresentaram nenhum habilitado para concorrer. E aqui no município de Tangará, também, o primeiro colocado que ganhou não deu conta, foi chamado segundo colocado. Eu acho que nós temos de trabalhar perspectiva e realidade. Nós não podemos dar noite para o dia, e eu acho que se cria boas referências, bons gatilhos. Só a notícia que nós temos, daquela que foi editada, publicada pela Prefeitura, eu acho que vai, ainda esse mês, a Prefeitura, obedecendo a oitiva que foram feitas através das audiências públicas, as anotações do Tribunal de Contas, deve ser apresentado um novo edital com algumas correções pontuais da anterior. Então, eu acredito que nós temos de criar algo que concilie a realidade do município e a perspectiva. Agora, ainda falando de mobilidade urbana, o senhor, que é o presidente da Comissão de Transporte e Urbanismo na Câmara Municipal de Cuiabá, o senhor estava presente naquela vistoria que os vereadores fizeram no VLT na semana passada? Eu não participei, né? Porque... Não foi encabeçada pela sua comissão? Não, não. Porque foi muito criticada, inclusive pelo nosso telespectador do Jornal do Meio-Dia, que não era hora de vistoriar. Isso deveria ter sido feito e questionado antes. Qual que é a finalidade dessa vistoria? Foi falado isso para o senhor? A Câmara Municipal de Cuiabá é uma caixa de ressonância do Estado inteiro. É inadmissível não pensar um VLT sem ouvir uma Câmara Municipal. E nós já tivemos, contemporaneamente ao projeto do então governador Silval, uma comissão de acompanhamento da Copa, que inclusive já apontava diversas dificuldades no cumprimento do cronograma. Mas a Câmara sempre foi o patinho feio, foi uma voz no deserto, não fomos ouvidos. E, inclusive, os vereadores que se posicionavam para o eventual atraso no calendário foram muito criticados, como profeta do desespero, do caos, que nós não queríamos. Na verdade, a população de Mato Grosso, de Cuiabá especialmente, anestesiou com as promessas do então governador. Mas como, né, na anestesia, diante de tanta promessa para melhorar a vida, né, da população? E aí, muita coisa. A obra, eu, por exemplo, participei, eu não tinha nenhum mandato de vereador, já tinha sido vitorioso na Júlia, mas ainda não tinha tomado posse. Nós fizemos um ato popular pontual. A Avenida 15 de Novembro não foi ludibriada pelo projeto do VLT. Nós não deixamos a associação comercial daquela via, do bairro do Porto, hoje do Centro-Sul, nós não deixamos porque havia falta de um projeto. E esse fato, falta de projeto, incorreu em vários locais de Cuiabá. Mas não hoje... se tinha projeto. Isso era um grande alarme de que as obras podiam não serem concluídas. Mas hoje cai na mesma situação, não tem ali nem o valor, tem um valor estimado, que é de 1 bilhão para terminar o VLT, mas não tem esse valor concreto. Dessa vistoria que foi feita na semana passada, nos vereadores, isso vai ser encaminhado para a sua comissão? Já foi falado alguma coisa, já que a vistoria foi encabeçada pelo presidente da Câmara, o Misael Galvão? A não participação foi uma opção pessoal do vereador Mário Nadaf. E pelo que eu tenho conhecimento, foram 5 vereadores só que participaram dessa turnê nas obras do VLT atrasadas. Isso já é de conhecimento público. Agora, aguardamos o segundo momento, que eu acho que vai ser propiciado, estamos já a aguardar, que vai ser uma audiência pública, conclamando a Câmara como principal protagonista, conclamando todos os... As pessoas, né? Toda a sociedade, o governo do Estado, a sociedade civil organizada, como dar continuidade. Para mim, governo anterior, nós precisamos ser práticos. Se todos já tivessem comprometido que faria 1 quilômetro do VLT na gestão anterior do Pedro Táxi, nós já teríamos 4. Se este governo novo do Mauro Mendes se comprometer com 1 quilômetro do VLT, seja qual for a direção, nós já tivemos 8. Acho que é por aí que nós começamos a resolver o problema da sociedade. Não é olhando no retrovisor
para ver quem que é o culpado do desvio. Isso nós já sabemos, o dinheiro foi desviado. Vereador, o senhor me falava que o Partido Verde tem um nome já vai lançar a candidatura própria para Cuiabá, para disputar a Prefeitura de Cuiabá. Quem que é esse nome? Tem que deixar claro, o Partido Verde participa hoje da gestão, por sinal, é uma das ações mais contundentes do governo Emanuel Pinheiro, que é a Secretaria de Serviços Urbanos, que vem comunicando muito bem com a sociedade, comunicando com o movimento comunitário. E aí aparece naturalmente o nome de José Roberto Estopa, que é o nosso queridíssimo secretário. Eu acho que o PV podia ser até melhor aproveitado pela gestão de Emanuel Pinheiro. Nós só temos, em todo lugar que nós participamos, nós fazemos sucesso. E o PV também merece o respeito de uma candidatura própria, visto que, com uma pouca estrutura, fizemos na Câmara Municipal a maior representação partidária, com mais de 33 mil votos. E agora é um bom momento para o partido colocar essa questão em discussão internamente, porque exige que haja uma convenção para a renovação dos diretórios municipais. E eu serei um dos que farei um trabalho para que o Partido Verde tenha uma candidatura própria. Dentre, além do nome do Estopa, é bom lembrar também o nome do deputado estadual, bem votado em Cuiabá, com mais de 10 mil votos, Faisal Calil. Então, o partido tem vários nomes que podem ser apresentados à sociedade cuiabana. Olha, e o vereador fez uma crítica à gestão Emanuel Pinheiro. Disse que o Partido Verde, os gestores ali não são tão aproveitados, o partido não é tão aproveitado dentro da gestão Emanuel Pinheiro. Ele fez uma crítica assim, quero mais cargo, né? É. É um pedido, né, André? É um pedido. Mais do que uma crítica, é um pedido. É um pedido. Né? E eu acho que o PV tem candidato próprio em Cuiabá. O nome dele é Emanuel Pinheiro. O PV não vai ser secretário do Emanuel até o último minuto do mandato e depois sair contra Emanuel Pinheiro. Não faz parte da lógica política. E estão tentando compor né? lá com Mauro Mendes, ou já compuseram? Tanto é que o Mário Nadaf, ele citou o Faisal, citou que tem uma bancada de 5 vereadores, faz uma absoluta questão de ter uma amnésia com relação ao Velaton. Falamos disso aqui. Que tem se posicionado de forma, inclusive, a estimular novas lideranças ao cargo de vereador, o que significa que ele quer ser candidato a prefeito. Mas se ele quiser ser candidato a prefeito, ele tem que sair do PV. Não é por nada, não. Não é porque no PV... o PV não teria condições de lançar candidato. Teria. O Estopa é um belíssimo nome. O Faisal é um belíssimo nome. O Velaton seria um bom nome. O PV, organizadamente, teria condições de lançar um candidato. Mas o PV tem compromissos. E isso está muito claro. E o compromisso do PV é com o Emanuel Pinheiro. Quem acreditar que o PV vai ter candidatura própria, a não ser que o Emanuel não queira ser candidato, aí sim, aí o Estopa vai poder tentar ser candidato e tentar buscar, inclusive, o apoio do Mauro Mendes, de quem o Estopa é pessoalmente amigo. Certo. Lúcio, vamos para o seu destaque. Meu destaque de hoje é para falar aí das dificuldades, dos problemas e da postura do Palácio do Planalto, do governo Jair Bolsonaro, em relação à reforma da Previdência, principalmente na relação dele com o Congresso, com a Câmara dos Deputados. O portal UOL trouxe ontem a informação de que o governo estaria prometendo emendas por Previdência, né, para aprovar a reforma da Previdência, mas o interessante aí é que os deputados mostram assim, um certo ceticismo com essa estratégia, ou seja, eles não acreditam, não confiam, né, que a promessa será cumprida. E a informação é a seguinte: o governo do presidente Jair Bolsonaro prometeu pagar 20 milhões em emendas parlamentares a cada deputado que votar a favor da reforma da Previdência até a apreciação da proposta pelo plenário da Câmara, mas lideranças ouvidas pela agência de notícia Reuters avaliam que a verba deveria ser apenas parte de um esforço
para melhorar a relação e garantir a aprovação da proposta. Os deputados veem com um certo ceticismo, com desconfiança, a oferta de liberação de emendas, que foi confirmada aqui por uma fonte da reportagem ligada ao governo, ao avaliar que o Planalto não inspira confiança na relação que poderia ter com o Congresso após a eventual aprovação da reforma da Previdência, tida pelos parlamentares como a mais difícil e impopular medida do Executivo. Aí fala o seguinte, olha, a desconfiança aqui é depois que a reforma da Previdência for aprovada. E o que pressupõe aqui é o seguinte, né? É de que, olha, nós vamos votar e depois corremos o risco de que a promessa não seja cumprida, ou seja, de que as emendas não sejam liberadas. E aí, na reportagem aqui, também lembra que Bolsonaro foi eleito com o discurso de mudar a forma de se relacionar com o Congresso e que o governo Bolsonaro não tem uma base consolidada no parlamento para aprovar propostas de interesse e, vez por outra, ele dá umas trombadas lá com o Executivo. Na realidade, aqui, a reportagem não falou bem claro, né? Ele fala aqui que não tem uma base consolidada. Não tem base nenhuma, né? Por enquanto, o governo não tem uma base sólida mesmo lá no Congresso, mas tem buscado se aproximar aí dos parlamentares e considera-se que a liberação das emendas, boa parte delas em caráter obrigatório, poderia ser uma forma de angariar votos, avaliou uma fonte ligada ao governo. E aí o seguinte, essa conversa aqui da liberação de emendas começou lá com 10 milhões de reais e agora a informação aqui é de que seriam 20 milhões em emendas parlamentares. Lembrando aí que são 513 deputados lá na Câmara Federal e que depois esse projeto tem também que passar lá pelo Senado, onde são 81 senadores. E aí, só para fechar aqui o destaque de hoje, a reportagem conclui de que há um temor por parte do Congresso de que o presidente se agarre à pauta de combate à corrupção do ministro da Justiça e Segurança Pública e passe a defender a criminalização da política. Ou seja, por todos os lados, a classe política desconfia muito do presidente Jair Bolsonaro. Querem as emendas. Eles querem sim, porque essa é uma conversa que os parlamentares gostam de ouvir, né? Mas não tem confiança se aquilo que for prometido vai ser realmente cumprido. E aí, só lembrando que Jair Bolsonaro tinha dito de que não ia fazer balcão de negócios lá no Palácio do Planalto, reeditando uma velha prática aí dos outros governos. Mas vai ter que se entender com os parlamentares, primeiro, e o seguinte, não adianta se entender apenas individualmente com os parlamentares, vai ter que se entender também com os partidos. E lembrando que o deputado Herculano Passos, do MDB de São Paulo, que foi escolhido na semana passada o vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, falou o seguinte, que emenda não é compra de voto, e explicou ali no plenário como que é todo o processo até a chegada da emenda, a liberação e a destinação dela para os municípios. Ele ainda reiterou dizendo que, na verdade, quem ganha no fim das contas é a população. Na verdade é o seguinte, tem uma origem essa questão. Antes da redemocratização do Brasil em 88, o parlamentar não podia apresentar emenda. Isso era um assunto exclusivo do Poder Executivo. Por quê? Porque nós vivíamos numa ditadura e o parlamentar podia fazer o seguinte, moção de aplauso, moção de repúdio, dar nome de rua, dar nome de logradouro público e usar a tribuna. Eram as atribuições que o parlamentar
podia fazer. Depois da redemocratização em 88, os parlamentares puderam participar do debate econômico do país, das leis de diretrizes orçamentárias, do plano plurianual do orçamento, etc. Claro que há desvios nessa questão de emendas, mas é impossível o presidente Jair Bolsonaro escolher, por exemplo, ele precisa de 308 votos. É impossível ele escolher lá 360 deputados e garantir para esses deputados, eu vou dar 20 milhões de emendas para cada um. Sabe por quê? Porque ele tem que dar para os 513. Ele não pode selecionar lá quem é que vai receber, quem é que não vai receber. As emendas que são tidas como obrigatórias, ele vai ter que dar a todos. E aí, ele está comprando o Chico Alencar do PSOL? Não está. Está comprando o pessoal do PT? Não está. Quer dizer, realmente essa questão precisava ser regulamentada, essa questão da emenda, porque está parecendo uma excrescência, né? Parece que os caras querem fazer negociata com emenda. Deveriam regulamentar isso, o seguinte, que emenda só pode ser feita nos planos plurianuais aprovados pelo próprio Congresso Nacional. O Estado de Mato Grosso tem aqui um plano plurianual aprovado pelo governo Mauro Mendes. Os deputados federais e os senadores de Mato Grosso só vão poder colocar emendas em cima do plano aqui aprovado pelo governador Mauro Mendes. E não em cima dos seus interesses pessoais, particulares. É aí que está a debilidade dessa questão da emenda. Certo, vamos para mais um intervalo. Na volta, vamos falar de incentivos fiscais e também eleição 2020. Em uma audiência pública na Assembleia Legislativa, discutiu o polêmico projeto do Executivo que, entre outros pontos, revisa os incentivos fiscais em Mato Grosso. Confira com o José Porto. Bom dia a todos que nos honram com a audiência aqui na Notícia de Frente, a vocês da bancada também. Pois é, esse debate acaba dividindo opiniões não só entre os parlamentares da Assembleia, mas principalmente no setor de produção em Mato Grosso. Para você ter uma ideia, 5 setores que vai desde a base florestal, a produção de proteínas de origem animal, como a carne bovina, do frango, suíno, e claro, a energia fotovoltaica acaba sendo taxada, ou seja, vai pagar imposto na análise do governo nesta revisão de incentivos, o que para a maioria dos empresários se trata de uma reforma tributária ou uma mini reforma tributária no estado de Mato Grosso. Portanto, é claro que há uma reclamação muito grande, até porque o governo pôs essa discussão, apresentou o projeto na metade do ano para a votação na Assembleia, embora essa mensagem já está há um bom tempo formatada pelo governo e agora chega na Assembleia em que até o final do mês de julho precisa estar aprovada. A ideia do presidente da Assembleia, deputado Eduardo Botelho, é fazer a primeira votação já na sessão desta terça-feira. Promete, inclusive, suspender o recesso, fazer convocações para a análise desta mensagem do governo. Esse projeto vai impactar em muito todas as empresas do estado de Mato Grosso, inviabilizando todos os negócios, principalmente nas empresas do comércio. Nós já vivemos aí uma situação bastante complexa há mais de 4 anos com essa crise ainda do efeito Copa e de repente o governo pensa em aumentar a carga tributária. O comércio não suporta mais o aumento de carga tributária. Nós temos que entender que nós estamos num momento único, uma oportunidade única que não vai mais se repetir no Brasil para dar segurança jurídica às empresas e ao Estado. O que o governo propôs com esse projeto de lei complementar, ele aumenta a insegurança, cria novas regras de relacionamento entre as empresas, diminui o nível de incentivos existente no Estado sem nenhuma conversa com o setor produtivo e ainda resolve fazer por projeto de lei complementar algo que outros estados já fizeram há muito mais tempo, de maneira muito mais simples e às vezes até por decreto. O que nós queremos é pedir uma freada de organização, arrumar essas vertentes que precisam aparar essas arestas e dialogar com o governo. O projeto realmente é um projeto polêmico, porque diminui, aumenta algumas cargas tributárias um pouco,
E então nós temos que discutir isso com o setor produtivo. Eles estão dizendo que em muitos casos praticamente mata o setor. E nós vamos agora analisar com calma aqui dentro e chegarmos numa solução que não seja tão danosa para o setor produtivo. Mas que também que melhore e tirar aquelas distorções, alguns casos que está com muita distorção, isso nós vamos corrigir aqui dentro. Tem casos que não paga nada e tem que pagar alguma coisa, então esses casos nós vamos olhar aqui com muita tranquilidade e chegar no denominador comum para que seja bom para o povo de Mato Grosso e bom para os produtores, para os empresários. Com as imagens do Benedito Costa, José Porto para a Notícia de Frente. Pois não, Nayara? Era bem o que a gente falava antes, né? Dos incentivos. O Lúcio já trouxe esse comentário na semana passada, Antério, de que essa revisão afetou e muito, já teve aí a manifestação de vários setores. De vários setores. E o governador, ele está mandando um recado aí para todos esses setores, né? Ele está dizendo o seguinte: olha, o incentivo agora é para a formação de cadeias, não é para ficar sustentando os setores, né? E aí ele coloca aqui um exemplo que é interessante. Ele compara aí a sanha de alguns, ele responde primeiro lá o presidente da AMPA, né? O Alexandre Schenkel, que é da Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão, que reclamou aí do fim das renúncias, né? E aí anunciou nesta semana que anunciou na semana passada que poderia ter demissões, empresas podiam fechar, caso o executivo confirmasse a redução dos incentivos. O governador diz o seguinte, que a reconstrução do Estado é dura porque a atual desordem foi tomando conta de Mato Grosso ao longo dos anos, por razões várias, e muitos setores e pessoas terão que fazer a sua parte. Aí, ao estilo Mauro Mendes, ele fez uma comparação. Ele comparou a sanha de alguns empreendedores com o desenvolvimento de uma criança que só recebe leite em mamadeira até aprender a comer coisas sólidas e depois aprende a andar por si mesma e por si mesma se alimentar. E aí o seguinte, ele só detalhou o que ele já havia dito. Ele, olha, chegou a hora de desmamar, tem que tirar a mamadeira. E é por isso que tem gente chorando, né? Entendeu? Não quer ficar sem a mamadeira, não é, Nayara? Não quer desmamar. É difícil esse processo de desmamar. Olha, é normal a chiadeira. Qualquer projeto onde quem não paga nada vai passar a pagar alguma coisa, quem tem menos razão para chorar é a AMPA. O que o algodão está beneficiado aqui, desde Dante de Oliveira até agora, é uma das que mais chora. Eles nunca chamaram ninguém para dizer o seguinte, olha, nós nos enriquecemos, ficamos podres e ricos e queremos dividir aqui com a sociedade. Eles nunca disseram isso para ninguém, né? Eles sempre trabalharam, o Mato Grosso é muito grato ao trabalho deles, eles foram muito importantes de transformar o Mato Grosso no maior produtor de algodão do Brasil, mas tem que pagar imposto, gente. Mas, e aí estou me referindo só à AMPA. Eu não conheço o projeto como um todo. Tá? Eu prometo que entre amanhã e depois, eu estive afastado uma semana, entre amanhã e depois vou buscar na Assembleia, vou buscar informações, vou buscar conhecer o projeto, vou conversar com os diversos setores, mas esse é um debate interessantíssimo, porque nós temos alguém da qualidade de um Gustavo de Oliveira. Que foi secretário de Fazenda. Agora está do outro lado do balcão. Que é, inclusive, amigo pessoal do Mauro Mendes. Amigo não, muito amigo. Muito amigo, que está do outro lado do balcão, que é competentíssimo. Né? Não dá para você tapar os ouvidos e não ouvir o que o Gustavo está falando. Em nome do setor industrial de Mato Grosso. Porque ele, como presidente da Federação das Indústrias, ele representa o setor industrial. Se há um setor que merece ter algum apoio do Estado, é o setor da indústria. O setor do comércio é menos. A indústria fabrica o copo. O comércio vende o copo.
A indústria transforma cacos de vidro num copo. O comércio vende o copo. Esse setor da transformação, é evidente que esse setor tem que ser privilegiado. O setor do comércio, às vezes, ao você dar um privilégio para a loja A, você está prejudicando a concorrência com a loja B. Você está estabelecendo uma distorção. E tem que ver como é que isso é feito no Brasil inteiro. Mas, repito, é um assunto chato, é um assunto problemático. Uma coisa não se pode retirar de Mauro Mendes, que ele tem coragem para fazer as mudanças que ele acredita que precisam ser feitas. Porque ele está enfrentando todas as confusões no seu devido tempo. Em determinado momento, tem uma confusão armada aí com o servidor público, notadamente da educação. E deve ter problemas. Porque o Estado aí, não aguenta. E deve ter problemas aí também com a área comercial, que pode ser impactada do comércio, mas tem que ver, tem que ver essa questão do comércio, porque comércio com incentivo fiscal é uma coisa assim que é pouco saudável. Aí não é questão de incentivo, é a forma de taxação, Antero. É isso que o projeto prevê. Pois mas a forma de taxação, o projeto prevê uma mudança. Há tempos, o seguinte. Quando o governador Pedro Táxi mandou a reforma tributária e não teve coragem para terminá-la, ele estabeleceu o seguinte na reforma tributária, que ele havia mandado e depois retirou. Que o comércio aqui seria taxado igual é taxado o comércio nos outros 26 estados da federação. Mato Grosso é diferente, Lúcio. O que é diferente? É normal você comprar um perfume na loja A, mas é normal que a tributação da loja A seja igual à tributação da loja B, da loja C, da loja D. E não era assim. Eu não sei se trata disso, o projeto do Mauro Mendes, por isso que a gente tem que estudar. Antero, a gente está quase no limite. Vamos para o seu comentário? Mas o meu comentário é rapidão. O meu comentário é rapidão, é uma questão política, que na minha opinião não está definido coisíssima nenhuma, mas tem mais uma vez a fala confiante do prefeito Emanuel Pinheiro de que ele pode sim ter o apoio do DEM. Eu vou abrir aspas aqui para o que disse Emanuel Pinheiro. Diz Emanuel Pinheiro, aspas, eu nunca disse, ele falando, eu nunca disse que estamos fazendo uma composição para 2020. Quem disse isso foi o deputado federal Carlos Bezerra, a deputada Janaína Riva e o ex-governador Júlio Campos do DEM. Agora, eu só disse que eles demonstraram simpatia pelo meu trabalho, estão aprovando o meu trabalho, querem ajudar mais e disseram que estão torcendo para que eu saia à reeleição e que vão defender o apoio. Mas eu nunca disse que o DEM estava reunindo com a gente, numa resposta ao jornalista. Depois ele enfatizou sua postura, afirmando que tem grandes amigos no DEM e cita como grandes amigos o senador Jaime Campos, o presidente da Assembleia Eduardo Botelho, além de Júlio Campos, e que anteriormente apenas repassou o que ouviu deles. Ou seja, então Emanuel teria ouvido também estímulos da parte de Jaime Campos, de Eduardo Botelho e de Júlio Campos. Vírgula, segundo Emanuel Pinheiro, ponto. Eu só falei o que eles me falaram, quer dizer, confirmando que Botelho, Júlio e Jaime estimularam ele a ser candidato à reeleição. Eu nunca disse que estamos fazendo uma composição para 2020. Além disso, Emanuel disse que deixará 2020 para 2020. Ou seja, Emanuel Pinheiro está apostando nos Campos e no Botelho para o enfrentamento contra Fabinho e Mauro Mendes no DEM. Ele acredita que, pela história, os Campos e Botelho poderão ter sucesso ao defender dentro do DEM que o Emanuel seja o candidato do DEM. Pessoalmente, não vou me recusar a dar opinião. Eu acho difícil o Democratas deixar de lançar candidato, tendo o senador da República e tendo o governador do estado de Mato Grosso. Então essa aliança está longe de acontecer. Minha opinião. O Emanuel está confiante que os Campos e Botelho vão ajudá-lo a ser o candidato do DEM.
E na sua avaliação? Eu penso como Antero, é difícil. É difícil, Emanuel Pinheiro, conquistar o apoio do Democratas, até pelo que a gente tem acompanhado, além do que o Antero colocou, nós temos acompanhado aí na imprensa, né? Uma troca de farpas diária entre o governador Mauro Mendes e o prefeito Emanuel Pinheiro. Um mérito o Emanuel tem, né? Ele arrumou uma confusão dentro do DEM, né? Ele pode até não ter o apoio, mas eles vão bater boca lá dentro do DEM, né? Certo, vamos então. Obrigada, Lúcio. Bom dia. Obrigada, Antero. Bom dia. Bom dia, até amanhã. Bom dia. Bom dia, você fica agora com o Jornal da Manhã.